55 países assinaram na ONU um documento que condena o regime político da Nicarágua e seu ditador Daniel Ortega por violações aos direitos humanos. Mas o governo Lula não endossou o texto. O governo do presidente Lula não aderiu a uma declaração de 55 países que denunciaram os crimes do ditador Daniel Ortega. O embaixador brasileiro se manteve em silêncio na sessão da última sexta-feira, diante da apresentação das denúncias. Entre os países que se posicionaram contra Ortega estão Estados Unidos, Canadá, França e até nações da América Latina, comandadas por governos de esquerda, como Chile e Colômbia. Os peritos da ONU concluíram que Daniel Ortega cometeu crimes contra a humanidade e violações generalizadas dos direitos humanos por razões políticas. Este ano, as autoridades do país da América Central retiraram a nacionalidade e expulsaram mais de 300 pessoas, sob a acusação de traição à pátria. Os laços de amizade entre o ditador Daniel Ortega e o presidente Lula são antigos. Lula já esteve na Nicarágua para participar das comemorações do aniversário da revolução que colocou a esquerda no poder. No ano passado, logo após a vitória no primeiro turno das eleições do Brasil, Ortega publicou cartas saudando a vitória do petista e chamando Lula de irmão. 55 países assinaram na ONU um documento que condena o regime político da Nicarágua e seu ditador Daniel Ortega por violações aos direitos humanos. Mas o governo Lula não endossou o texto. O governo do presidente Lula não aderiu a uma declaração de 55 países que denunciaram os crimes do ditador Daniel Ortega. O embaixador brasileiro se manteve em silêncio na sessão da última sexta-feira, diante da apresentação das denúncias. Entre os países que se posicionaram contra Ortega estão Estados Unidos, Canadá, França e até nações da América Latina, comandadas por governos de esquerda, como Chile e Colômbia. Os peritos da ONU concluíram que Daniel Ortega cometeu crimes contra a humanidade e violações generalizadas dos direitos humanos por razões políticas. Este ano, as autoridades do país da América Central retiraram a nacionalidade e expulsaram mais de 300 pessoas, sob a acusação de traição à pátria. Os laços de amizade entre o ditador Daniel Ortega e o presidente Lula são antigos. Lula já esteve na Nicarágua para participar das comemorações do aniversário da revolução que colocou a esquerda no poder. No ano passado, logo após a vitória no primeiro turno das eleições do Brasil, Ortega publicou cartas saudando a vitória do petista e chamando Lula de irmão. 55 países assinaram na ONU um documento que condena o regime político da Nicarágua e seu ditador Daniel Ortega por violações aos direitos humanos. Mas o governo Lula não endossou o texto. O governo do presidente Lula não aderiu a uma declaração de 55 países